Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do dia de hoje? Vamos fazer algumas observações antes de começar a aula. Essas aulas que nós estamos tendo por esse canal, é muito importante que você registre no caderno. No seu caderno, você vai fazer igualzinho você fazia lá na escola. Vai colocar o cabeçalho, a data, o ano e toda a atividade que foi feita por aqui, tá bom? Hoje você vai pegar o livro do Ler e Escrever. Tem criança que já tem o Ler e Escrever no mesmo livro do EMAI. E já tem outras crianças que não têm o Ler e Escrever no mesmo livro. Aí o que vai acontecer? Quem foi lá na escola retirar o material, para quem não tem o livro do Ler e Escrever junto com o livro do EMAI, eu imprimi o livro do Ler e Escrever separado. É esse aqui, esse material que foi aí imprimido e grampeado. É esse que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, o livro do Ler e Escrever, ele está indicado como página 123. E a atividade é regras dos jogos, jogos e brincadeiras. Na atividade de hoje, nós vamos trabalhar da página 123 à página 124. E a habilidade do currículo paulista que nós vamos avaliar nestas atividades é a habilidade EF01LP19. O que é essa habilidade, professora? Essa habilidade, ela vai te ajudar a entender e reconhecer os diferentes gêneros textuais. Nós vamos começar com a atividade que é um texto sobre jogos e brincadeiras. Em seguida, nós vamos ler uma quadrinha e depois nós vamos ler um poema que é O Pato Tirou Retrato. E o que você vai observar nessas atividades? Você vai observar a estrutura do texto. É igual? Eles começam tudo numa reta igual? Tem a mesma quantidade de linhas? Isso é gênero textual, observar a maneira como o texto foi escrito. Por exemplo, no texto Jogos e Brincadeiras, é um texto corrido com parágrafo normal, sem espaçamento diferenciado. Já no texto A Quadrinha, que nós vamos ler a seguir, quadrinha, o nome já diz. O que é uma quadrinha? Quadrinha, ela é uma escrita, geralmente escrita popular, escrita do povo, que vem de geração para geração, e tem apenas 4 versos. Versos é a mesma coisa de linha. Lembra que a professora explicou? Quando nós lemos um poema, o poema tem rima. O poema, a escrita dele é diferenciada, ele não é um texto, uma linha embaixo da outra, ele é feita por estrofe. O que é estrofe? Começa um parágrafo, de repente tem 4 a 5 linhas, ponto final, um espaço para começar o outro parágrafo. Isso é estrofe. Então hoje nós vamos analisar 3 textos aqui. Jogos e Brincadeiras, que está na página 123. Depois vamos analisar a quadrinha e a poesia O Pato Tirou Retrato, na página 124. Observe, a quadrinha, ela também tem rima, mas ela é diferente da poesia. A quadrinha é uma poesia apenas de 4 linhas, por isso o nome quadrinha. Já a poesia ela é feita de estrofes e nem sempre as suas estrofes têm 4 linhas. Tem poemas que tem lá 5 estrofes e cada estrofe tem 6, 7, 8, até 10 linhas. Então a quadrinha é diferente da poesia. A quadrinha tem rima, mas ela só é composta por 4 linhas. Tá ok? Então vamos lá, vamos para a atividade da página 123 do livro Ler e Escrever, atividade 1. Vamos ler o texto primeiro? Jogos e brincadeiras, alerta. Material necessário: bola,
Ó, jogos e brincadeiras. E o nome da brincadeira é alerta. O material necessário que você vai precisar para brincar de alerta. O nome da brincadeira. Você vai precisar de uma bola. Qual é o modo de jogar? Não é preciso delimitar o espaço para esse jogo. É necessário apenas que não existam obstáculos no terreno que possam representar algum perigo para os alunos. Com todos os jogadores próximos um dos outros, um deles na posse de uma bola qualquer, arremessa para o alto e grita o nome de alguém do grupo, enquanto todos fogem o mais rapidamente possível. Simultaneamente, o jogador cujo nome foi anunciado corre atrás da bola e, ao pegá-la, grita alerta! Nesse momento, todos os demais têm que ficar estacionados no lugar que estavam. O jogador com a bola tenta arremessar na direção de um dos demais, tentando queimá-lo. Independentemente do sucesso dessa tentativa, o jogador que foi o alvo será o iniciante na próxima rodada. Agora, o que você vai fazer? Após essa leitura e discussão das regras, a brincadeira poderá ser realizada no pátio. Isso era uma atividade para a gente fazer na escola. Como nós não estamos na escola, você pode tentar fazer aí em casa, com seu irmãozinho, com algum primo. Não sei se a mamãe e o papai vai querer, mas essa brincadeira é muito fácil. Você pega uma bola, escolhe 2 a 3 pessoas, joga ela para o alto e grita o nome de uma pessoa. Enquanto ela joga para o alto e grita o nome, todos correm. A pessoa que teve o nome gritado, anunciado, pega a bola e tenta queimar alguém. Essa pessoa que ela tentar queimar, independente de conseguir ou não, é a próxima a jogar a bola e gritar o nome de outra pessoa. E assim vai. Com certeza, quando as nossas aulas voltarem, né, nós faremos essa atividade lá na quadra. Vocês sabem muito bem que a professora Juliana gosta de correr pela sala, né? Lembra as nossas atividades do Marcha Soldado? Correr pela sala, dar volta, se exercitar? Então, quando nós estivermos novamente juntos, com certeza nós faremos isso. Então, agora o que é para você fazer? Aqui a atividade, ela explicou a regra da brincadeira alerta. Ou seja, esse texto quer chamar a sua atenção para te mostrar que toda brincadeira tem uma regra. A regra dessa aqui é jogar a bola pro alto, anunciar o nome e todos correrem. O que é que você vai fazer no caderno? Você vai escolher uma brincadeira que a sua mamãe ou seu papai brincava quando criança. Você vai escrever o nome dessa brincadeira, igualzinho tá no texto. Você vai escrever o nome dessa brincadeira e vai produzir um texto explicando qual é a regra do jogo. Por exemplo, a minha mãe falou que brincava muito de mãe da rua. Então você vai colocar lá São Paulo, a data, o cabeçalho, o alfabeto. Todos os dias tem que fazer o alfabeto com letra de mão, tá? Letra de mão. E treine também o seu nome completo. Faça o cabeçalho, alfabeto com letra de mão, seu nome completo. Pula uma linha para colocar a leitura do dia. E depois você vai escrever no caderno regras do jogo. E aí a sua mãe ou seu pai vai falar uma brincadeira que eles brincavam quando criança e você vai escrever qual é a regra do jogo dessa brincadeira no caderno. Você pode olhar no texto para observar a pontuação e como foi escrito. Por exemplo, na página 123, na regra Jogos e Brincadeiras, olha o texto como foi escrito. Ele tem pontuação, ele tem parágrafo, ele não está escrito tudo junto na mesma linha. E é isso que você vai fazer. Você vai copiar desse texto aqui, só que não essas regras, a regra do jogo que a mamãe e o papai falar, tá bom? Terminando essa lição, lógico, você pode respirar um pouquinho, vai tomar um suquinho, café da tarde, né, o lanche. Agora a mamãe que vai ser a merendeira aí. Você descansa um pouquinho, depois vai para a próxima atividade. A próxima atividade é bem facinho. É uma quadrinha na página 124. Lembrando o que é uma quadrinha?
Uma quadrinha é o que, gente? É uma escrita popular, geralmente uma história, um conto que vem da tradição popular, mas ela só tem 4 versos. E geralmente ela sempre rima. A Pro brincava muito na escola com vocês. Lembra que eu falava assim, é importante saber ler e escrever. Quando crescer, vai escrever uma cartinha de amor para namorada. E se não souber escrever, vai escrever lá. Ou escrever para mamãe, né? O Dia das Mães está chegando aí. Vai escrever para mamãe. Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. E vocês morriam de dar risada. Isso é uma quadrinha. É um texto, é uma rima, uma poesia que vem do povo. Isso é uma quadrinha. E ela só tem 4 versos. 4 versos significa 4 linhas. Versos significa linhas. Estrofe, na poesia, significa o espaço. O espaço que tem entre uma escrita e outra, ok? Vamos para a página 124. Vamos ler a quadrinha. Aí tá escrito assim. Leia em parceria com o professor todo o texto. Em seguida, em duplas, leia os versos conforme a orientação do professor. Quadrinha, aí tá escrito. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Observe bem o texto. Depois que você observou o texto, leu esse texto aqui junto com a Pro, quais são as palavras que estão rimando nessa quadrinha? Plantei um abacateiro para comer abacate. Só não sei o que plantar para comer chocolate. Lembre, rima são palavras que terminam com o mesmo som. Nessa quadrinha você vai procurar as palavras que têm o mesmo som. Encontrou essas palavrinhas aí no livro? Você vai circular essas palavrinhas e no caderno você vai colocar atividade quadrinha. Você vai formar uma frase para as palavras que você encontrou com o mesmo som, tá bom? Professora, o que é formar uma frase? Vamos supor que eu fale assim, forme uma frase com a palavra caneta. Eu posso colocar, minha caneta é azul. Ponto final, formei a frase. Ou, mamãe ganhou uma caneta azul. Ponto final, isso é frase. Você vai encontrar na quadrinha as palavras que rimam e vai formar uma frase para cada palavra. Tá ok? Pulou linha. Aí nós vamos para a atividade O Pato Tirou Retrato. Observe a estrutura de cada texto. Jogos e brincadeiras pertence a um gênero. Gênero regras, né? A quadrinha já diz, o nome já diz, quadrinha, pertence ao gênero quadrinha. E o texto O Pato Tirou Retrato pertence ao gênero poesia. Ou seja, cada escrita pertence a um gênero. Se você lê um jornal, o gênero dele é o quê? Notícia, informação. Se você lê um texto assim, use 2 xícaras de açúcar, meia dúzia de ovos, o gênero dele é gênero receita. Cada escrita pertence a um gênero. Só relembrando isso que nós já fizemos em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. O Pato Tira Retrato. O autor é Mário Quitanda. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa, olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Tá vendo? Um poema. O poema também tem rima, mas o poema é diferente da quadrinha. Ele não tem só 4 versos. E observe, esse poema, O Pato Tira Retrato, ele tem só uma estrofe.
Porque ele tem apenas um parágrafo e ele termina lá. Desculpa, ele tem 2 estrofes. Ele tem um parágrafo, os 2 pontos e o ponto final. Veja que tem um espaço bem pequenininho entre eles. A estrofe é isso. Inicia o texto com a letra maiúscula, coloca ponto final, um espaço pequeno, inicia novamente outro parágrafo. Deixa eu olhar aqui. Desculpa, gente. Esse texto tem apenas uma estrofe mesmo, não é ponto final ali. É 2 pontos e é continuação. Depois que você fez isso, leu o poema O Pato Tirou Retrato, da página 124, no livro Ler e Escrever, você vai voltar para o caderno. O que é que você vai fazer no caderno? Aqui no poema do Mário Quitanda, quem tirou retrato? Não foi o pato? Você vai escolher um outro bicho e vai reescrever o mesmo poema, o poema do Pato Tira Retrato. Só que ao invés de pato, você vai colocar o nome do bicho que você escolheu. Vamos supor, eu vou escolher um cachorro. Em vez de o pato, eu vou escolher o cachorro. Olha como vai ficar. Eu vou colocar o título, O Cachorro Tira Retrato. E vou colocar: o cachorro ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao cachorro: não se mexa, para depois não ter queixa. E o cachorro duro e sem graça, como se fosse de massa: olhe pra cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu, com 3 penas no topete e no rabo apenas 7. Você vai substituir o começo do poema, ao invés de pato, por o animal que você gosta, tá bom? E vai reescrever no caderno. Essa foi a atividade de hoje. Apenas isso. Atividade do dia 28/4. Não esqueça, no caderno não é para colocar a data de hoje, porque nós estamos atrasados. No caderno é para colocar a atividade do dia 28/4. Depois, crianças, quando vocês fizerem as lições, você vai vir aqui no canal e vai deixar o seu comentário, porque o seu comentário vai garantir a sua presença. Você pode escrever o que você achou da lição, se você teve dificuldade ou não, colocar alguma dúvida para tirar, ou se você fez tudo certinho, se deu tudo certo, você coloca assim, o seu nome. Vamos dar um exemplo. Emily, fiz a lição. José Douglas, fiz a lição. Minha mãe não consegue de jeito nenhum achar os comentários no YouTube. Vai lá no grupo, aonde eu vou mandar também esse vídeo, e coloca lá no grupo do WhatsApp. Fiz a lição do dia 28. Porque é essa fala que vai garantir a sua presença, tá bom? E agora nós vamos à leitura de hoje. A leitura de hoje chama-se O Menino Azul. O Menino Azul é um texto da poetisa Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles é brasileira, ela morava no Rio de Janeiro, ela nasceu no ano de 1901 e morreu no ano de 1964. E ela tem diversos livros publicados, né? E a maioria das escolas do estado trabalha os livros da Cecília Meirelles. Como nós estamos falando de quadrinha, de poesia, de poema, esse texto da Cecília Meirelles, O Menino Azul, também é um poema. Depois eu vou deixar o link descrito ou eu vou postar o próprio poema no grupo para vocês olharem o que é um poema e as estrofes que a professora falou, que são aqueles espaços, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. O Menino Azul. O menino... desculpa, gente, é que eu tenho que ficar olhando para cima, aí eu vou ficar um pouco vesga aí, acho, na tela para vocês. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer.
O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para as ruas das casas, número das portas ao menino azul que não sabe ler. E essa foi a história de hoje. O Menino Azul, a autora Cecília Meirelles. Também tem que escrever o nome da história no caderno. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente volta com a aula do dia 29. A Pro vai ver se posta já a aula do dia 30 e do dia 1º até amanhã, porque aí dá para vocês fazerem no final de semana com mais calma. Por quê? Na semana que se iniciar, dia 2, nós já vamos começar com a aula correta, com o roteiro correto. Façam essas lições no caderno, porque a qualquer momento pode ser solicitado a foto, o print da lição no caderno para garantir a sua nota e a sua presença, tá? É muito importante que vocês, crianças, e os pais se conscientizem de que as aulas agora são online e todos precisam fazer. E lembre-se, é muito bom ficar em casa, mas nós não estamos de férias. Precisamos nos resguardar, cuidar da nossa saúde. Só saiam para a rua em casos extremos de necessidade. Não esqueçam de higienizar as mãos com álcool. Se sair às ruas, use máscaras, use luva, evite aglomerações até segunda ordem do Ministério da Saúde e da Secretaria da Educação. Tá bom? Espero que a aula tenha sido bem esclarecedora. A Pro tá aqui no WhatsApp. Manda suas dúvidas e não esqueça de clicar lá dizendo assistir a aula e deixando seu comentário. Beijo para todos e bom dia!